vai ser agora, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vai aparecer para vocês. Cadê? Apareceu. Então vamos lá, para recordar. Nós estamos vendo os marcos temporais do processamento inicial. Nesses marcos temporais do processamento inicial, nós temos 3 itens para tratar e já tratamos de 2 deles. Estamos indo ao terceiro agora. Vimos o protocolo, e o protocolo gera a formação do processo, artigo 312. Acabamos de ver o registro ou a distribuição, já diferenciamos eles e vimos as consequências. A perpetuatio jurisdicionis, que está aqui, os senhores vão tirar print com muita tranquilidade. A perpetuatio jurisdicionis com as suas consequências, e também a prevenção aparece aqui para os senhores. Juízo prevento é a prevenção, né? Esses foram os quadros que nós analisamos até agora. Chegou o momento de tratarmos, portanto, desse terceiro e último tópico, o despacho preliminar. Aonde que se situa esse tal desse despacho preliminar? Esse despacho já apareceu para vocês nas aulas anteriores, quando eu coloquei, lembra que eu sempre coloco ação, aí tem um procedimento, para que no final o juiz exerça jurisdição, isso por meio de um processo. Agora nós já podemos falar, os senhores verão, na próxima aula nós vamos tratar disso, então até já está um certo spoiler aqui. O direito de ação, ele é em concreto representado pela petição inicial. Temos uma petição que dá início ao procedimento. E a jurisdição, ao final, isso aqui não é a próxima aula não, mas a jurisdição ela é representada lato sensu pela sentença, né? A decisão final, tutela definitiva. Pois bem, o despacho preliminar, ele se situa logo aqui depois da petição inicial, nessa sucessão de atos do procedimento, ao qual nós já mencionamos e veremos cada um deles. Aqui o juiz profere o que se chama de despacho preliminar, que de despacho não tem nada, é uma decisão interlocutória, na verdade. E esse despacho preliminar pode ser positivo, vai aqui de verdinho, despacho preliminar positivo, ele determina a citação. Tanto que esse despacho preliminar positivo, ele no mais das vezes, não é incomum não isso acontecer, ele vem assim, ó, cite-se. E o despacho preliminar, ele consiste na análise dos requisitos da petição inicial, que nós voltaremos na próxima aula a tratar do artigo 319, requisitos da petição inicial. Então, se os requisitos estão presentes, nós vamos prosseguir o processo pela citação. O que o juiz diz? Cite-se. É muito comum vir só assim, cite-se. Mas o despacho preliminar pode ser também negativo. E isso aqui não é na aula de hoje, não. Nós veremos o despacho preliminar negativo, que leva à necessidade de emenda da petição inicial. Então, eu quero situar onde nós estamos. Nós estamos aqui, no despacho preliminar positivo. Então, veja que nós já avançamos no processo, né? Nos outros tópicos, nós falamos da petição inicial, protocolo da petição inicial. Vimos o protocolo e vimos o registro / distribuição da petição inicial. Veja, mas da petição inicial. Agora nós já estamos no próximo ato, nesse aqui, que é o despacho preliminar positivo. E o despacho preliminar positivo determina a citação. O que eu quero que os senhores percebam é que do ponto de vista temporal, do ponto de vista evolutivo do processo, e é isso que nós estamos vendo aqui, uma coisa, então no contexto da citação, uma coisa é a determinação do juiz. Cite-se, tem que citar.
Determino que cumpram a citação. Isso vem em um momento, isso vem num dia. Garanto que não será no mesmo dia que será expedido o mandado. O mandado de citação, ele é feito por um serventuário no cartório do juízo. E não vai ser no mesmo dia também, certamente, que esse mandado será cumprido. Então, cumprimento, na verdade, vai ficar melhor se eu colocar aqui. Ou, não vou nem botar cumprimento, para não gerar confusão terminológica. Realização. Então, a realização da citação. E nós temos um outro momento ainda, que é a juntada aos autos da realização do mandado. Então, esses momentos, o juiz determina que se faça o mandado, alguém vai fazer. Depois que fizeram o mandado, alguém vai lá cumprir. Pode ser oficial de justiça, por exemplo. E aí depois vai se juntar aos autos que ele foi cumprido. Isso se dá em momentos distintos. Pode ser dias diferentes, às vezes semanas diferentes, às vezes meses diferentes, às vezes, senhores, anos diferentes. Do momento inicial aqui, a determinação, esse sits, até a realização fática da citação pode passar mais de anos. Então, isso é importante para fins do marco temporal. E aí, então, lembra que lá no 312, vou voltar no 312, apenas para recordação. No 312, nós vimos, apareceu para gente, essa gracinha aqui, ó. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Nós já vimos isso nesse primeiro momento aqui. Eu falei que a parte final nós veríamos depois. Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no 240, depois que ele for validamente citado. Percebam que aqui não está dito depois que for determinada a citação. Nem está escrito depois que for expedido o mandado de citação. Validamente citado é o recebimento do mandado. Porque de nada adianta o juiz mandar fazer o mandado e ninguém fazer. De nada adianta alguém no cartório fazer o mandado e ele ficar esquecido lá. Quando era físico era pior ainda, os folhas ficavam perdidos lá. E o réu não tem conhecimento de nada. A citação não se realizou, não se consumou. Então o processo não produz efeitos em relação a ele. E aí que efeitos são esses desse 240? É aqui que nós vamos agora nos centrar. Aí vai vir aqui esse tal desse 240. Olha ele aí. Aqui é toque, tá? Para deixar tudo parecido. Olha lá. A citação válida, mesma lógica daqui de cima. Não é a determinação da citação. Não é a expedição do mandado. É a citação ter sido realizada. É o recebimento, é a realização do ato citatório. A citação válida, ainda que ordenada pelo juízo incompetente, pouco importa, ela induz, quer dizer, ela produz como efeitos. São os efeitos que o 312 faz menção. Cadê? Os efeitos do 240. São esses aqui. Quais sejam? Litispendência, litigiosidade da coisa e constituição in mora do devedor. Vejam que a litispendência aparece aqui. A litispendência é o fenômeno... E deu ruim aqui. Vamos ter que prosseguir, meus amigos, no gogó. Parou de funcionar aqui o meu
meu PowerPoint, ele desligou. Olha que problema. Agora eu vou ter que aparecer para os senhores que nós temos que terminar a aula. Deu ruim ali o PowerPoint, tem dessas. Vocês estão me vendo, né? Então eu dizia, nós temos os fenômenos, os efeitos da citação válida. E quais efeitos são esses? Eu vou copiar aqui no chat agora com os senhores, o 240. Os efeitos são a litispendência, que é o fenômeno litispendência, que nós vimos lá que é o fenômeno da tríplice identidade. Vejam o artigo 337. Deixa eu ver qual é o... Sempre esqueço qual é o parágrafo. Se é o parágrafo 3º. Acertei. Vejam o 337, parágrafo 3º. A litispendência quando se reproduz uma ação que está em curso. Então, a litispendência. Quando que tem a litispendência? Quando nós temos a citação válida, né? Um outro efeito é a litigiosidade da coisa discutida. Isso é um efeito de direito material. E nós temos um outro efeito ainda, que é a constituição... Eu estou vendo que vocês estão me zoando aí, já vou olhar, tá? Constituição em mora. Estão dizendo que é um sinal que é para acabar a aula. Eu até concordo com os senhores, tá? Estão me zoando, mas eu vou prosseguir. Então, esses são os efeitos do caput, do 240. Constituir em mora, tornar litigiosa a coisa é um efeito de direito material. Nós estamos com um horário aqui no limite, não dá para tratar aqui. E litispendência nós já vimos. Então, a litispendência ela é operada pela citação válida. Agora, olha o 240, parágrafo 1º, que é o último tópico que nós vamos encerrar a aula. 240, parágrafo 1º. A interrupção da prescrição, eu falei da prescrição mais cedo com vocês. Prescrição como aquele instituto de direito material que fulmina a pretensão do autor que não fez nada, que deixou passar o tempo. Quando ele fez tarde demais. Se o juiz reconhecer em concreta prescrição é porque ele propôs a ação. Mas ele propôs a demanda tarde demais, depois do prazo previsto em lei. Então é aquela lógica, o direito não socorre a quem dorme, né? Só que quando você propõe a demanda, você não dormiu, você fez alguma coisa. Então a propositura da demanda gera a interrupção da prescrição. Interromper a prescrição significa que o prazo vai ser zerado. Então não tem mais que se falar em prescrição. Mas quando que se opera a interrupção da prescrição? A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, veja, não é citação válida. Citação válida é o caput. Aqui no parágrafo 1º é o despacho que ordena a citação. Ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data de propositura da ação. E qual é a data de propositura da ação? Artigo 312, protocolo da petição inicial. Então, a interrupção da prescrição, do ponto de vista fático, conta-se da data da formação do processo, do protocolo da petição inicial, que é a data de propositura da ação. No código anterior não era assim. E por isso que isso costuma cair bastante. No Código de 73, a interrupção da prescrição era um efeito do caput, do 240 da época. A interrupção da prescrição era um efeito da citação válida. E eu falei que são coisas distintas. O juiz mandar expedir mandado, o mandado ser expedido, o mandado ser cumprido, a citação válida do cumprimento do mandado. Então, no código anterior, isso se daria no momento posterior à interrupção. No código atual, a interrupção da prescrição se dá quando do protocolo da petição inicial. Ok? Então é isso. Nós vimos o terceiro e último tópico dos marcos iniciais do processamento. Vimos coisas muito importantes aqui hoje, portanto.